senhores telespectadores, na vida das nações também há altos e baixos. Há tempos luminosos, gloriosos, e há tempos sombrios. Ora bem, em Portugal, o nosso século XVI, de que eu tenho falado tanto, é um tempo glorioso, um tempo cheio de luz e de glória. Mas logo a seguir, o século XVII é um tempo sombrio. O primeiro terço é o domínio filipino. O segundo terço é a guerra, uma guerra cruel, uma guerra que tirou tudo. Depois da paz é um período de miséria em que nos falta tudo. Só no fim é que se acende uma luz. Aparece o ouro do Brasil. Em todo caso, no século XVII não há em Portugal grandes escritores, grandes pensadores, grandes pintores, grandes escultores, grandes artistas, grandes políticos. Na Europa é uma pleiade extraordinária de gente a pensar novo. Pode-se dizer que a civilização moderna é pensada no século XVII. Em Portugal, nada, nada. Bom, alguma outra exceção. Claro que há Dom Francisco Manuel Melo, o Padre Bernardes. Eu hoje vou falar daquele que me parece a principal exceção de valor no século XVII. O Padre António Vieira. O Padre António Vieira acompanha o século todo. Ele nasce em Lisboa, numa ruazita pobre e numa casinha muito pobre, ali ao pé da Sena, Rua dos Cónegos, em 1608, portanto no início do século. E vem a morrer na cidade da Bahia, do Brasil, em 1697. É o fim do século. Portanto, ele acompanha todo o século XVII, desde os inícios difíceis da guerra com a Holanda, do domínio filipino. Depois ele acompanha o momento glorioso da restauração, é o principal conselheiro do rei restaurador. Depois é ele quem luta por essa Europa, para que Portugal possa triunfar, mas sobretudo a sua grande obra humana é a vida inteira consagrada à liberdade dos índios. Os índios são homens como nós. Os índios têm direito a viver a sua vida em liberdade. E é uma batalha enorme, infatigável, que o Padre Vieira trava durante a vida inteira para que isto seja reconhecido e para que os índios do Brasil possam ter uma condição humana, uma condição cívica igual à dos brancos. Como disse, ele nasceu junto da Sena, uma casita pobre, a família era pobre, a mãe era mulata, era de origem africana. Julgo que o pai terá estudado na Companhia de Jesus, porque deram-lhe um emprego quando o Padre Vieira tinha 5 anos ou 6 anos, deram-lhe um emprego na Bahia. E é por isso que o menino, com aquela idade, vai daqui com o pai para a Bahia e onde se matricula no colégio da Companhia. A Companhia tinha os colégios e recebe aí uma educação primorosa, porque o garoto revela-se logo de início uma pessoa genial. Imaginem que era obrigatório, nessa altura, e depois de muito tempo, cada colégio da Companhia mandar para Roma o relatório de tudo o que tinha feito em cada ano. Como era um relatório anual, chamava-se Annua, e tinha que ser escrito em latim. É claro, era preciso escolher um padre que escrevesse correntemente em latim, não acontece com toda a gente, obviamente. Pois bem, tinha 18 anos este noviço Padre António Vieira, quando o escolheram para escrever a Annua daquele ano, que foi para Roma, onde está. Era realmente, logo a seguir, é nomeado professor de retórica no Colégio de Olinda. Olinda é uma linda cidade brasileira, e começa aí a sua extraordinária carreira de orador. Porque aquele 5 reis de gente, aquele rapazito amulatado, punha-se a falar e deixava, era um assombro. As palavras saíam-lhe da boca
iam diretas à consciência de quem o ouvia. Era uma coisa, era inexplicável ouvir o Padre Vieira. Bom, é claro que isso dá-lhe imediatamente um prestígio. Ele é ordenado sacerdote, tem grandes missões dentro da obra jesuítica do Brasil. O nosso poeta Fernando Pessoa chamou a Vieira o imperador da língua portuguesa. E teve razão. Nunca ninguém manejou tão genialmente a palavra falada como o Padre Vieira. São livros escritos no século XVII e que ainda hoje nos emocionam. Mas os grandes tempos começam para Vieira depois de 1640. Chega a Bahia, o navio, e de Lisboa, que leva uma notícia extraordinária. Tinha havido revolução em Lisboa, o rei era outra vez português, era o Duque de Bragança, que tinha sido aclamado rei, era o senhor Dom João IV, e isso emociona toda a colónia. O vice-rei, que era o Marquês de Montalvão, aderiu imediatamente à Revolução, como aderiram os governadores dos Açores, da Madeira, de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, da Índia, da China. Todo o complexo das nações de língua portuguesa adere em bloco, e o vice-rei do Brasil manda a Lisboa uma delegação de pessoas distintas para dizerem ao novo rei que estão com ele, que pode contar com o Brasil, que, enfim, o reconhecem como o legítimo rei de Portugal. Nessa delegação inclui-se um sacerdote da Companhia de Jesus. É claro, é o Padre António Vieira, que é realmente aquele que dá garantias de falar melhor ao rei. É preciso falar com o rei. Faz a viagem, por sinal uma viagem tormentosa. Todas as viagens que Vieira faz do Brasil para Portugal acabam em naufrágios, todas. É um sofrimento enorme. Mas ele bem, acaba chegando, vinha do Brasil para Lisboa. Mas o navio, por erro, foi parar a Peniche. Depois de muitos sarilhos, muitos naufragar, de ser saqueado pelos piratas, muita coisa, acaba por ir a Peniche. E em Peniche dá-se uma coisa curiosa. O povo, amotinado, sabe que vêm ali os senhores do Brasil e que vem lá um filho do vice-rei. Ora, o vice-rei tinha mais 2 filhos que estavam em Portugal. E esses 2 tinham-se passado para o lado de Castela. Não aderiram à restauração. Eram castelhanos. Por isso o povo julgava que se aqueles 2 eram, o outro também seria. Eles estavam ali todos juntos para o atacar e o linchar. Mas o Padre Vieira tem essa primeira missão de explicar àquele povo furioso, indignado, explicar que aquele filho do Marquês que ali ia era realmente um bom português que vinha para Portugal para lutar por Portugal. De Peniche veio imediatamente para Lisboa. Nessa altura já era um sacerdote famoso pela forma como falava. Tinha 39 anos, quer dizer, havia 33 anos que tinha saído de Portugal. 33 anos passados no Brasil. A sua formação é inteiramente brasileira. E veio para Lisboa e é recebido pelo rei. O rei deixa-se fascinar completamente por aquele sacerdote que tem uma linguagem diferente, empolga, que deslumbra e confia inteiramente nele. Esse homem vem-lhe dizer coisas evidentes, mas que nunca ninguém lhe tinha dito. Vem-lhe dizer que não basta a independência. Agora é preciso ganhar a guerra, porque a Espanha vai-nos fazer uma guerra. E uma guerra com a Espanha não é brincadeira nenhuma. A Espanha é uma poderosa potência militar. Como é que Portugal vai arranjar dinheiro para triunfar numa guerra dessas? Ele, Vieira, tem as suas ideias. Dinheiro português há muito.
mas é nas mãos dos judeus, dos cristãos novos, que foram expulsos de Portugal e que estão na Inglaterra, estão na Holanda, estão na Itália, estão em França e que têm grandes empresas, grandes companhias, grandes fortunas. É preciso atrair essa gente toda de novo em Portugal. Para isso é preciso acabar com essa odiosa diferença entre cristãos velhos e cristãos novos. Não há cristãos velhos nem novos, são todos cristãos, todos acreditam em Cristo. Portanto, acabar com isso. É preciso acabar também com a brutalidade da Inquisição, que comete crueldades que desacreditam Portugal em toda a Europa. É preciso realmente, enfim, juntar todos os portugueses no grande esforço pela liberdade e pela vitória nacional. O rei ouve, isso era evidente, O dinheiro português está todo lá fora, nas mãos dos Estados judeus, que são bons portugueses, são bons como os outros, mas que foram expulsos. Bom, isso entrega-se de alma e coração àquele missionário vindo do Brasil. Durante anos, o rei não faz senão o que o Vieira lhe aconselha. Na guerra, por exemplo, explica-lhe, a guerra só pode ser defensiva. A gente não vai atacar ninguém, porque se vai atacar, perde. A gente está cá e defende-se. Quem se defende tem sempre mais condições de vitória. E o rei segue o conselho. E se o não tem seguido, Portugal tinha perdido a guerra. Portanto, é assim uma guerra puramente defensiva. Por outro lado, é preciso o apoio das nações estrangeiras, da Inglaterra, da França, da Itália, da Igreja. E aí surge a grande ideia do Padre Vieira, uma ideia de que hoje algumas pessoas sorriem e não compreendem a grandeza e a possibilidade de pôr essa ideia em prática. É a ideia do Quinto Império. Lia-se nessa altura, nas escolas, que no mundo já tinha havido 4 impérios. O primeiro era o Império Assírio, o segundo o Império Persa, o terceiro o Império Grego e o quarto o Império Romano. O quinto ia ser o Império Português. Como é que era isso, um Império Português, nessa altura? Bom, a ideia era uma aliança entre, primeiro, a coroa de Portugal e a coroa de Espanha. Isto, a Espanha tinha um império que apanhava uma grande parte da América, Portugal tinha outro grande império que apanhava a outra parte sul da América e apanhava também grande parte da África e da Ásia. Além disso, aderiam os cristãos novos de todo o mundo, com os seus capitais, com as suas ideias, com as suas pessoas. Além disso, a Igreja dava também as suas bênçãos a este império que realmente era viável, que se podia ter constituído e que faria de Portugal, destes países ibéricos, um império universal. Simplesmente, isto já era muito atrevimento. Então, nessa altura, vem um padre do Brasil pregar uma aliança com os judeus. Os judeus que mataram Nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus que são malditos e que não podem entrar. Não pode ser. E começa aí a grande hostilidade a Vieira. Um padre que diz mal da Inquisição, um padre que diz mal da Companhia, um padre que diz... Não pode ser. E começa a haver uma oposição cada vez mais forte ao padre António Vieira. Ele desempenha missões diplomáticas, vai à Inglaterra, vai à Holanda, vai à França, vai à Itália, em toda a parte sustenta as suas ideias, nem sempre tem êxito, a hostilidade cresce e o resultado é que ele, depois de alguns anos de estar em Portugal,
tem de regressar ao Brasil ao seu trabalho de missionário. Os colonos são de uma grande crueldade para com os nativos, para com os índios. Tratam-nos selvaticamente, castigam-nos de uma forma bárbara, reduzem-nos à escravatura e matam-nos quando eles não querem obedecer. Vieira esforça-se por acabar com essa situação. Os índios são tão filhos de Deus como nós. É certo que os colonos dizem não são. São pedras, não são homens, são bestas, são rudes animais. E Vieira responde-lhes, rudes animais, pedras, pois vai um estatuário por essas montanhas, pega numa pedra tosca, rude, bruta, informe, depois que desbasta o mais grosso, alisa-lhe a testa, ondeia-lhe os cabelos, rasga-lhe os olhos, afila-lhe o nariz, acaba por transformá-lo numa figura humana que se pode pôr até num altar a quem os cristãos rezam. Se de uma pedra se pode fazer um santo, o que não se fará com um índio rude como aqueles do Brasil. E leva-os para os colégios, ensina-lhes o português, ensina-lhes maneiras de vestir, ensina-lhes maneiras práticas civilizadas, europeias, faz de milhares de índios criaturas como nós. Mas é claro que esses índios deixam de trabalhar como escravos. Quem é que vai agora nos engenhos trabalhar, arranjar o açúcar, arranjar a lenha, carregar com as coisas? Não, os colonos não concordam e, em revolta, expulsam o padre Vieira do Brasil, que chega a correr riscos de vida. Vieira compreende que não pode vencer aquela guerra se não tiver a ajuda direta do rei e volta a embarcar para Lisboa para pedir ao rei uma lei que, enfim, lhe dê força à sua posição. É mais outra viagem tormentosa, outro naufrágio, outro risco de vida, outro ataque de piratas, mas parece que todas as viagens de Vieira têm esse fim, o que mostra até que ponto, ainda no século XVII, era perigoso viajar para o Brasil. Os mares estavam incessados de piratas, de inimigos de Portugal, os holandeses eram nossos inimigos e saqueavam os nossos navios, e ele, mais uma vez, passa por toda essa tragédia. Mas chega a Lisboa e foi recebido pelo rei. O senhor Dom João IV recebe-o afetuosamente ao velho amigo e manda fazer a lei que proíbe realmente a escravatura dos índios do Brasil, que proíbe que a caça dos homens como se fossem animais e que entrega a direção da política indígena no Brasil à Companhia de Jesus. Era tudo o que Vieira pretendia. Mas, com isso, não cessou a oposição dos colonos europeus. Eles precisavam do trabalho dos índios. Se não fossem os índios, quem é que havia de trabalhar? A oposição cresce e acabam por expulsar os jesuítas do Maranhão e do Pará. São expulsos, embarcados à força e mandados outra vez para Portugal. Vieira chega aqui, é bem recebido pelo rei, consegue convencer o rei da justiça da sua política, da humanidade profunda que é transformar aqueles rudes animais em criaturas cristãs, e encarrega Vieira de novas missões diplomáticas, entre elas em Itália. É em Itália que nessa altura Vieira aprende a falar o italiano para poder nas igrejas de Itália deslumbrar os crentes como tinha feito em Portugal. É aí que ele conhece a rainha Cristina da Suécia, uma rainha que tinha abdicado do trono na Suécia e tinha ido viver para Roma com um grande fausto, com um grande estado. Vivia num palácio onde recebia as figuras mais cultas e ilustres da Europa. Por exemplo, esteve lá o Descartes. Vieira é incluído nesse número
de grandes intelectuais. Vieira deslumbra, como tinha feito antes, ao pregar em italiano. A rainha Cristina, deslumbrada, quer fazê-lo seu pregador do seu palácio. Ele não aceita. Quer fazê-lo seu confessor privado. Ele não aceita. A tudo responde que há só um Senhor a quem serve. Depois de Deus, é o rei de Portugal. Volta a Portugal, mais uma vez, a oposição é tão grande, que agora é a própria Companhia de Jesus que o persegue. A Inquisição faz-lhe um processo, expulsa-o de Lisboa, manda-o para o Porto, do Porto vai para Coimbra. Em Coimbra chegaram a fazer uma fogueira diante da universidade e um palhaço de palha com a cara do Vieira e queimaram-no diante da universidade, queimaram-no em estátua, porque ele não estava lá e, portanto, não ardeu. E ele consegue escapar porque obtém um breve pontifício que proíbe qualquer entidade religiosa de ter autoridade ou disciplina sobre o Padre Vieira, a não ser o Papa. Só o Papa é que pode decidir sobre aquele homem. Isso salvou-lhe a vida. Ele regressa ao Brasil, regressa ao seu trabalho de missionário, mas está cansado, está velho, está alquebrado, está sem forças, mas ainda continua a ditar o texto dos seus sermões para esses 6 volumes que ainda hoje emocionam tanto quem os lê. São sermões diferentes. Esses textos leem-se rapidamente. São textos corajosos, atrevidos. Ele chega a desafiar Deus. Levantai-vos, porque dormis, Senhor, porque não vindes a ajudar este povo que sempre vos tem sido tão fiel. Levantai-vos, não nos abandoneis. Então que justiça é essa de ajudar os nossos inimigos, que são sempre inimigos da fé, e de abandonar os portugueses, que são sempre tão fiéis? É um discurso diferente de todos os outros. É claro que quando morre já é admirado por toda a gente e pode-se dizer foi uma obra realmente de missionário, foi uma obra de diplomata, foi uma obra de político, foi uma obra de escritor, mas acima de tudo foi uma obra de herói dos direitos humanos. Num período em que esta expressão ainda não aparecera na linguagem política, ele consagrou a sua vida inteira à defesa dos direitos humanos dos índios do Brasil.